E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, bendito e santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nessa sexta-feira nós vamos pregar mais esta palavra: o Senhor vai te libertar. Amém. Verdadeiramente o Senhor nos liberta. Como eu já li aqui na palavra do Senhor, e eu fiz aqui um esboço. Independente das circunstâncias, continue crendo na palavra liberada. Amém, Senhor. Glória a O Deus. Senhor já falou aqui para mim, para nós que estamos aqui nessa noite, que independente da circunstância, do que os nossos olhos estão vendo e o que não estão vendo, o Senhor nos diz: continue crendo na palavra liberada. Glória a e eu Deus. creio em nome de Jesus. Novas fases exigem novos comportamentos. Quando Deus nos tira de um mar, um lugar, Ele nos leva para outro lugar. Eu vou chegar aqui onde a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz: vai ser, é porque já está sendo, acontecendo. Circunstâncias adversas se levantarão. E como se levantam? Para fazer-te desacreditar na palavra que o Senhor liberou. A questão não é a tempestade, mas sim o que aconteceu antes da tempestade. Eles estavam ouvindo Jesus ensinando no mar da Galileia. O povo passou o dia inteiro ouvindo Jesus falar do reino, pregar o evangelho. É interessante que Jesus estava ali no meio daquela multidão, muitas pessoas. E a palavra do Senhor fala que nós cremos também como seres humanos, como gente, como nós, eles estavam cansados. Muitos estavam ali querendo ir até embora para suas casas, como também os discípulos estavam cansados, porque nós somos humanos, nós somos sujeitos ao cansaço, à fadiga, à fome e à sede. Mas eles estavam ali, aquela multidão estava ali perseverando em ouvir a palavra do Senhor. Eles não se levantavam, porque estavam sendo cheios ali da palavra do reino, da palavra da verdade, da palavra da sabedoria que vinha da boca do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas Jesus Cristo tinha um propósito. Jesus Cristo convida os seus discípulos: vamos para o outro lado. É muito interessante essa palavra. Por que Jesus não podia falar ali tudo que ele tinha que falar diante daquela multidão? Porque Jesus é justo, Jesus é fiel, e Jesus tem um pão diferente para os seus discípulos, para aqueles que o adoram em espírito e verdade. Não que o Senhor Jesus não amava a multidão, pois a palavra do reino já estava sendo pregada ali. A palavra do reino já estava falada ali através do Messias.
Mas Jesus tinha algo maior. Jesus tinha um propósito com aqueles discípulos que estavam com ele. Era tipo assim, era um secreto com eles. Era um refúgio com eles. É tipo assim, é como se eu, para explicar melhor, como se eu tivesse de falar alguma coisa com meus filhos na reunião dentro da minha casa, a qual eu não posso falar para o povo da rua ouvir, para os vizinhos ouvirem, mas sim, em especial ali, para os meus filhos ali dentro da minha casa. Assim é o particular que Jesus tinha com seus discípulos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu já disse que Jesus convida os discípulos, vamos para o outro lado. Não é discípulo que define a rota. Quem define a rota é o Mestre. Aleluia, oh glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Não somos nós que definimos a rota aqui nessa noite, é o Senhor que define a rota. E o Senhor está falando aqui para mim, Pai, para nós que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Não é sempre que a nossa rota combina com a rota do Senhor Jesus. Oh meu Deus, essa palavra é para mim. Aleluia. As rotas do diabo não nos tira das promessas e das rotas que o Senhor Jesus tem para nós. Aleluia. Deus que nos escolhe no passado, Ele que nos escolhe no passado e Ele permanece na história conosco. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus para quebrar todas as ciladas do inimigo. Jesus se manifestou para nos libertar de tudo quanto tem nos aprisionado: doenças, misérias, incredulidade, depressão, acusações do inferno e do tentador. Jesus nos manda entrar no barco. Ele já está aqui. Ele já está aqui conosco no barco. Ele convida os discípulos, não a multidão, como eu disse antes. Ambos estavam cansados, como eu já te disse aqui. O problema é que queremos sentar à mesa de discípulos, mas não queremos fazer a entrega que discípulos podem fazer. Largar o peixe, largar o peixe na praia, largar as redes, o barco, largar de cobrar os impostos, largar o mundão aí fora, largar as nossas comunidades, os nossos prazeres, os meus eus, os meus egos, para seguir Jesus. É o que está acontecendo. O céu está te chamando. O que nos segura na areia? O chamado de Deus é grande. Precisamos ter coragem para entrar no barco. Quem ouve o chamado tem que ter coragem, ser valente, estar disposto a largar as redes. Não deixe a multidão nos prender, nos agarrar. Deus nos livra das multidões, do pecado, da doença, da inveja, do vício, da prisão emocional, física, de derrotas, de fracassos, até mesmo nos relacionamentos e na família. Multidões de coisas ruins que estão aí fora. O nome de Jesus tem poder para te arrancar da multidão. O nome que está acima de todo nome, e nos céus e na terra. Aleluia. Eles deixam a multidão e entram no barco. Nós não somos escolhas de ninguém, mas de Jesus. Ele que nos tirou da escravidão e do inferno e do pecado. Jesus veio ao mundo com essa finalidade do amor. Jesus nasceu através de uma jovem, de uma virgem Maria. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu unigênito Filho
veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus se doou. Ele veio como homem, se misturou, viveu como homem, viu tudo aqui na terra, teve as dores para nos resgatar das mãos do inferno, das mãos do pecado, das mãos de Satanás. Ele se fez maldito para que eu fosse livre. Jesus nos convida a entrar no barco, enfrentar tempestades. De repente, levanta uma grande tempestade, até mesmo quando nós servimos a Jesus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Até mesmo muitos estão dentro de uma congregação, A, B, C, não importa, mas ainda estão numa das tempestades, estão ainda dentro dos barcos, vivendo tempestades, escolhendo estar nas tempestades as quais o mundo está oferecendo. Estão apenas com máscaras dentro das congregações, mas estão dando lugar às tempestades. Então estão entrando dentro de um barco a ir de rumo à tempestade. Eles têm muitos, até nós mesmos, quando nós não temos verdadeiramente Jesus conosco, quando nós verdadeiramente não fazemos essa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos novamente no barco, mas pensando assim: o Senhor acalmou a tempestade. Falamos assim com mundanismo, sem receio, sem credibilidade, até brincando, porque nós falamos: não, Jesus perdoa, a palavra do Senhor diz que o Senhor perdoa 70 vezes 7. Sim, Deus perdoa, sendo que cada pecado tem a sua consequência. Ele perdoa sim, mas não deixe de ter a consequência. E essas tempestades, as quais nos levam a estar nesse barco vagando e pensamos que o Senhor nos socorre. Sim, Ele nos socorre, mas quando nós temos experiência com Jesus, Ele vem e acalma essa tempestade. O barco balança, mas não cai. E quando nós não temos um compromisso na palavra com o Senhor Jesus Cristo, nós permanecemos nas tempestades. Nós permanecemos sim nas tempestades. Aleluia. Aleluia. Não é vida. Não é a vida que vai ficar mais fácil, mas sim, em nós, você, vamos ficar mais fortes. Quando nós estamos com Jesus, muitos falam assim: eu agora tenho o Senhor Jesus, eu agora estou bem, eu agora estou livre de todas as tempestades. Engana-se, porque o Senhor escolheu 12, os discípulos, para entrarem no barco com Ele e enfrentar uma terrível tempestade. E o Senhor escolheu esses exclusivamente porque eram homens de caráter, homens que tinham compromisso, porque o Senhor sabia que lá na frente, quando o Senhor Jesus voltasse para o Pai, eles iam pregar o Evangelho, eles não iam desviar do caminho do Senhor. E para quem conhece a palavra de Deus sabe como eles usaram o Evangelho e como muitos deles sofreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda enfrentaram tempestades, mas eles enfrentaram com amor, eles enfrentaram com convicção, eles enfrentaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o viver é lucro e o morrer é Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz aqui, aleluia, glória a Deus, em Mateus 11, em Mateus 11, do
28 ao 30. 28 ao 30. Glória a Deus. Assim diz mais uma vez a palavra do Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Nós podemos sim estar na tempestade, mas como diz a palavra do Senhor, aleluia, porque, glória a Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A experiência que nós temos com Jesus é saber que com Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerei em meu nome. O que quer dizer a palavra do Senhor Jesus? Muitos vêm para a congregação querendo uma vida de transformação, muitas congregações pregando prosperidade financeira, enganos, mentiras, mas esquecem de dizer que o Senhor Jesus, Ele não disse que seria fácil. Os discípulos, quando entraram no barco, eles não sabiam que iam enfrentar essa tempestade terrível, mas porque o Senhor permitiu, para provar a fé daqueles homens, como nessa noite também o Senhor quer provar a nossa fé. Essa que é a diferença de ser discípulo, não simplesmente um evangélico. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem tem um verdadeiro ser, um encontro com Jesus, eu já disse, não quer mais ficar com Jesus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós temos um compromisso com Jesus. Porque quando o homem faz um compromisso, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. E muitos, infelizmente, não cabe a mim julgar, infelizmente, estão deixando a desejar. Mas eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. As tempestades são reveladoras. Elas revelam a verdade, como eu disse aqui no início. Nas tempestades somos lapidados, moldados, escolhidos e também vitoriosos. Porque o nosso reino não é aqui neste mundo. Nós estamos aqui passando por tempestades de muitas coisas, mas sabemos que é um lugar de bonança. Nós sabemos que é um lugar de calmaria, onde nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O vento soprou. Jesus disse: oh, glória a Deus, aleluia. O vento está soprando. O vento continua soprando. Glória a Deus, pela água. Glória a Deus. O vento soprou, Jesus disse: cala-te, aquieta-te. Jesus disse calmo na fala e não no grito. Eu estou adiantando isso aqui, porque na palavra do Senhor diz que os discípulos estavam apavorados e Jesus estava simplesmente como uma criança dormindo. E quando a palavra do Senhor diz que eles atemorizaram ali e ficaram com medo, e quem não fica? Como homens, aquele barco, aquele vento forte, aquelas ondas, a palavra do Senhor fala que estavam cobrindo o barco deles,
E não era um barco, era um barco pequeno. Oh, glória a Deus. Aleluia, para o Senhor não precisa de Titanic. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. É nas pequenas coisas que o milagre acontece. Não precisa um navio como o Titanic, porque afundou no primeiro iceberg que encontrou. Mas um pequeno barco, aonde o Senhor, aleluia, glória a Deus. Um pequeno barco onde Jesus estava, não o deixou afundar. A tempestade não teve o poder de afundar esse pequeno barco, porque Jesus estava nele. E Jesus estava na calmaria, dormindo. E ele disse, né? Aquieta-te, acalma-te, porque a fala limita o alcance da voz. Como é interessante, Jesus não precisou gritar. Jesus não precisou gritar com escândalo, porque Ele é Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele que criou os céus e a terra com a tua palavra. Para que Jesus ia gritar? Aleluia, aleluia. Quem grita se ouve longe. Jesus fala porque Jesus fala só para você, só para eu, só para nós ouvirmos, presbítero Luiz. Jesus fala, Jesus não precisa gritar, porque Jesus, glória a Deus, Jesus queria um particular com aqueles discípulos, porque Jesus queria falar com aqueles discípulos, porque se Jesus quisesse, a multidão ficou lá do outro lado. Eu estou coberta pelo sangue de Jesus, e sobre a minha vida não vai encantamento. Amém. Porque se Jesus quisesse que a multidão do outro lado ouvisse, Jesus tinha gritado. Ele tinha gritado: cara de tempestade, aquieta-te. Mas ele não gritou, porque ele queria que somente os discípulos ouvissem. Como é que nesta noite o Espírito Santo está nos dizendo que Ele quer que somente nós ouçamos a voz dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não fuja do processo. Está doendo, mas Deus está cuidando. Este vento vem assoprando. Jesus dorme no barco, como nós já falamos aqui. Jesus estava tranquilo, ele estava dormindo, ele estava em paz, porque ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ficamos com medo, sim. Ficamos com medo até mesmo aqui, quando tem chuvas fortes, aqui no mundo, aqui na terra, vem aquelas chuvas fortes com relâmpagos, ventos fortes. Nós somos sujeitos sim a ter medo. Somos sim, porque Deus sabe da nossa limitação humana. Quanto maior a tempestade, mas o Senhor disse nessa noite, no mundo espiritual, quanto maior a tempestade, maior será a bonança. Aleluia. O diabo até pensa que vai nos destruir, mas tem quem vai nos destruir nas tempestades. Aí clamamos: mestre, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Jesus. Aleluia. Aí Jesus se levanta e diz: acalma-te, aquieta-te. Aleluia. Jesus acalma qualquer tempestade. As tempestades saem da nossa vontade, mas não do controle e da vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus arruma a casa, Jesus dá a direção, Jesus permite
mar que se levanta, não há inferno que se levante, e não há tempestades que se levante. Nada tem o poder de se levantar. A tempestade abala o barco, as nossas vidas, desespero, doenças, mas o barco, nós às vezes pensamos, vamos afundar nesse problema, vamos afundar nessa situação, nessa circunstância, não dá mais, não aguentamos mais essa tempestade, ela está forte, e esquecemos que forte é Deus, que poderoso é Deus, mas Jesus interveio para que eu chegasse até aqui. Aleluia. As tempestades estão se levantando para não permanecermos, mas Jesus está no barco conosco. Amém. Ele disse: acalma-te, aquieta-te, eu não vou deixar vocês afundarem. Aleluia, aleluia. E calou os ventos que queriam nos afundar. Aleluia. A aposta do diabo era nos ver morrer no mar, perecer nas tempestades, perecendo até o fim. Mas diz-nos que nenhuma palavra da boca do diabo prevalecerá, porque Jesus mudou a nossa história. Amém, aleluia. A nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem me chamou, aleluia, quem me levanta, quem me chamou para estar aqui nessa noite, pregando a palavra do Senhor, é quem nos sustenta, é quem nos levanta. Aleluia, essa tempestade não vai nos afundar. Aleluia, não vamos deixar o vento nos causar medo, como por causa da nossa pequena fé, como foram aqueles discípulos. Conhecer Jesus no secreto, para que em público Ele nos honra. Nós estamos aqui até no secreto com o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus quer ser o nosso amigo, caminhar todos os dias conosco. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, não é um caminho. Jesus Cristo é a verdade, aonde o príncipe desse mundo, o diabo, estão levando as pessoas enganados na mentira, porque ele é o pai da mentira, e ele está iludindo o povo, ele está iludindo as nações com a mentira que vem do maligno. Ele é a verdade, e Jesus, ele é a vida. Sem ele não há vida. Engana-se o mundo nessa proporção de luxo, de vaidade, do disse não me disse, uns querendo ser melhor do que os outros, uns querendo abuso sexual, drogas, violência, autossuficiência, ego. Tudo isso é morte, porque o salário do pecado é a morte, mas em Jesus nós temos a vida e vida em abundância. E todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E nós vamos orar nessa noite.